Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais uma leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, unidade 11, dia 5, a coinonia no reino. É esse o nosso tema de hoje. Vamos orar? Pai, graças te damos por esse momento, nos ensina a ter essa comunhão, esse relacionamento contigo, conhecendo o Senhor, para que nós possamos fazer a Tua vontade como te agrada, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, para a leitura então. A coinonia do reino, dia 5, né? A coinonia no reino. Os súditos do reino se relacionam entre si, são membros de igrejas espalhadas por toda a face da terra, que compõem o reino. Depois de 12 anos em Saskatoon, fui eleito diretor de missões de nossa associação, constituída de 11 igrejas e missões na área da Grande Vancouver, Colômbia Britânica, no Canadá. Guiar uma igreja no sentido de fazê-la caminhar com Cristo como cabeça do corpo é uma coisa. Guiar uma associação constituída de 11 congregações no sentido de caminharem juntas com Deus, tendo um só coração e uma só mente é outra coisa. Tive de enfrentar questões sérias, tais como: será que Deus fala às igrejas individualmente e então as reúne formando uma mente só, as formarem uma associação? As igrejas iriam responder a Deus quando Ele falasse? Teria as igrejas o mesmo tipo de comunhão umas com as outras, como os crentes têm comunhão entre si na igreja local? Estariam as igrejas prontas para dar livremente de si mesmas, a fim de experimentar aquela vida mais completa que Deus tem para nos dar, em Lucas 9, 23 e 24? Iria uma comunhão perfeita se expressar por meio de um livre compartilhamento com igrejas que estivessem em necessidade? Assumi essa responsabilidade com a convicção de que Deus poderia fazer e faria, conforme Daniel 3,17. Os princípios bíblicos que regem a atuação de Deus em relação ao seu povo não mudam. Para levar um grupo de igrejas a aprender a caminhar com Deus em íntima coinonia, com Ele e com o próximo, foi necessário algum tempo, mas é Deus quem faz esse tipo de obra milagrosa. Eu fui meramente um vaso, por meio de quem Ele escolheu trabalhar. Embora fôssemos um grupo pequeno e com poucos recursos, Deus manifestou sua presença na vida das igrejas e da associação. No início da unidade de estudo número 1, página 9, você leu sobre como Deus levou nossas igrejas a caminharem pela fé. Ao testemunharmos de Cristo às pessoas que vieram participar da Expo 86, no início desta unidade, página 198, você leu sobre como Deus atuou por meio de nossa associação, a fim de iniciarmos um ministério entre os indianos. Em 4 anos, o número de igrejas e missões em nossa associação dobrou. O trabalho entre os estudantes cresceu de um diretor de tempo parcial a 5 diretores trabalhando em tempo integral. Quase 100 pessoas expressaram suas convicções de que Deus as estava chamando para o ministério ou para o trabalho missionário. As relações com outros grupos que eram difíceis debocharam em esforços cooperativos, dinâmicos, visando a comunhão e ao evangelismo. Desabrocharam, né? Eu vou ler de novo isso aqui. As relações com outros grupos que eram difíceis desabrocharam em esforços cooperativos dinâmicos visando a comunhão e ao evangelismo. Deus fez muito mais do que podíamos jamais ter pedido ou pensado, de acordo com o extraordinário poder capacitador que estava em ação no meio de sua igreja. Efésios 3, 20 e 21. Ao ler
Uma tarefa aqui. Ao ler os parágrafos seguintes a respeito do relacionamento que havia entre as igrejas de nossa associação, sublinhe algumas coisas que indicam que nós tínhamos uma coinonia atuante entre as igrejas. Então, preste atenção que eu vou ler e você já vai marcar aí, já vai escrever aí o que você mostra que é coinonia, tá bom? Nossa associação em Saskatoon tinha uma coinonia muito peculiar, criada pelo Espírito Santo. Juntas, nossas igrejas dividiram o território de nosso estado e desenvolveram uma verdadeira cadeia, uma rede para alcançarmos todo o estado para Cristo. Semelhantemente, as igrejas do Novo Testamento, impulsionados pelo amor, considerávamos que tudo o que cada um possuía pertencia ao outro também. Os recursos de uma igreja não pertencem às pessoas. A igreja é tão somente a guardiã dos recursos. Tudo que qualquer igreja possui pertence ao reino. Tudo que nossa igreja em Saskatoon possuía estava disponível para as outras igrejas. Quando uma igreja convidou um ministro para o trabalho com estudantes, sua experiência estava à disposição de todas as igrejas que quisessem aprender a trabalhar com estudantes. Quando nossa igreja teve um programa de verão para a juventude, convidamos as outras igrejas que eram pequenas e não tinham esse tipo de programa para participarem conosco. Até nossas máquinas de Xerox e outros equipamentos compartilhávamos. Se uma igreja precisava de ajuda financeira, não hesitávamos em falar com o povo de Deus. Tirávamos uma oferta para ajudar. Certa vez até hipotecamos nosso prédio a fim de ajudar uma missão a comprar sua propriedade. O costume de compartilhar desenvolveu um senso profundo de coinonia entre nossas igrejas. Pertencíamos uns aos outros, precisávamos um dos outros. Realmente nos esforçamos para ajudar uns aos outros e para atender às necessidades de cada igreja. Aprendemos a amar uns aos outros. Planejávamos ocasiões a fim de estarmos juntos para confraternização e encorajamento mútuo. É assim que o reino de Cristo devia ser. O mundo, ao observar-nos, devia poder dizer: vejam como eles se amam. Um amor tão especial assim só pode vir de Deus. Quando as pessoas virem esse tipo de amor inspirado por Deus, elas serão atraídas a Cristo e à sua igreja. Vem aqui uma tarefa: cite algumas coisas que indicam que tínhamos uma coinonia atualmente entre nossa igreja. Então você me ouviu agora, você pensou, anotou, agora você escreve aí no seu caderno o que era uma coinonia na igreja de Saskatoon, tá bom? Vamos lá, continua na leitura. Quando existe coinonia entre as igrejas, isso se revela na maneira como elas se relacionam. Nós cooperávamos juntos na comissão que recebêramos de alcançar o mundo para Cristo. Juntos fomos capazes de fazer algumas coisas que, isoladamente, nenhuma igreja poderia ter feito de forma eficiente. Compartilhávamos qualquer coisa, se isso fosse atender a alguma necessidade de outra igreja. Separávamos tempo para estarmos juntos e realmente as igrejas amavam umas às outras. Será que esse tipo de coinonia entre igrejas pode existir não só na associação, mas também em nível estadual, nacional e mundial? Sim, pode. Essa coinonia inspirada por Deus existe entre igrejas de denominações diferentes, quando elas cooperam para alcançar os propósitos maiores do reino. Sim, no entanto, os homens, entregues aos seus próprios caminhos, são incapazes de alcançar esse tipo de relacionamento. Só Deus, por meio de seu Espírito Santo, pode criar e sustentar a coinonia no meio de seu povo. Ele quer ser rei, senhor e soberano sobre o seu reino. Quando permitimos que ele domine
as barreiras construídas por mãos humanas certamente caem. Aqui eu vou botar para você essa tarefa. Ó. Quando temos coinonia com Deus, a mesma qualidade e a mesma natureza dessa comunhão irão se refletir quando nos relacionamos com irmãos e irmãs na igreja local, outras igrejas na área local, outras igrejas no mesmo estado, outras igrejas no país, outras igrejas no mundo, outras igrejas de diferentes denominações cristãs. Baseado nos relacionamentos que sua igreja tem com outras igrejas e denominações em sua área local e ao redor do mundo, que tipo de coinonia o mundo pode ver neste relacionamento? O que sua igreja faz ou deixa de fazer que indica que não existe uma coinonia atuante no relacionamento com outras igrejas ou grupo cristão? Por exemplo, alguns grupos esportivos e times de algumas igrejas têm uma reputação ruim na comunidade, devido a desentendimento, violência, ciúmes, brigas e até ódio. Isso reflete um problema profundo de comunhão. Então você vai escrever aí nessas linhas o que a igreja faz para não ter coinonia e que tipo de coinonia nós temos com outras igrejas, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Se a igreja tem um problema de coinonia com outras igrejas ou grupos cristãos, isso é uma indicação de um problema mais profundo de coinonia com o Senhor. Não estou sugerindo que deva haver comprometimento quanto a nossas diferenças doutrinárias. No entanto, podemos agir como irmãos e irmãs que se amam mutuamente. A coinonia se reveste de novas dimensões, novas possibilidades, novas amplitudes. Quando nos relacionamos nos círculos mais amplos do reino, é exatamente assim que o amor funciona. O amor em uma escala de 1 a 10. Suponhamos numa escala de 1 a 10 que você esteja amando no nível 2. Você ama seus pais e sua família, que o amam também. E você ama seus amigos, que também o amam. Agora suponhamos que Deus capacite você a amar seu arqui-inimigo, como Jesus mandou em Mateus 5, 43 ao 48. Se você puder amar seu inimigo ao nível 10, sua capacidade de amar outras pessoas aumentará. Se você puder amar no nível 10 todas as outras pessoas que têm recebido seu amor, receberão uma dimensão desse seu amor ainda maior do que você jamais foi capaz de lhe dar. Mais uma tarefa diz assim: avalie sua vida de amor cristão, assinale todas as declarações a seguir que sejam verdadeiras a respeito do seu amor cristão, tá bom? Você vai assinalar aqui qual dessas... Opa, não é esse, espera aí, só um instante. Você vai assinalar aí qual dessas é um exemplo do seu amor cristão, tá bom? Não amo ninguém. Se você não ama ninguém, marque aí. Amo minha família. Se é só eles que você ama, marque esse. Amo aqueles que me amaram primeiro. 4. Amo as pessoas que eu sei que me amarão também. 5. Deus tem me ajudado a amar aquelas pessoas ao meu redor que são amigáveis e que não são amigáveis, que são irritadiças. 6. Deus me ensinou a amar aquelas pessoas da minha comunidade que são totalmente diferentes de mim e que não são amáveis. 7. Deus me ensinou a mostrar amor por pessoas que vivem abertamente em pecado. 8. Deus me deu a graça de amar meus inimigos. Uau! Marca aí o que você está conseguindo amar, tá? Vamos lá. Você e eu geralmente não procuramos melhorar nossa capacidade de amar, tentando amar aquelas pessoas difíceis de serem amadas. Nós tentamos amar nosso inimigo e a frustração e o ódio nos confrontam. Em vez de brotar em nós uma nova espécie de amor, então dizemos: Senhor, eu não queria que trouxesse ódio para dentro de minha vida. Eu queria que me trouxesse amor.
mas Deus pode aprofundar nossa capacidade de amar quando nos capacita a amar as pessoas difíceis de serem amadas. Quando aprendemos a amar nesses níveis mais profundos, nossa capacidade de amar as outras pessoas aumenta. Enquanto eu estava em Vancouver, nossa associação assumiu o compromisso de amar todas as pessoas e de ajudar todos a conhecerem o Senhor. Não foi isso que Jesus ordenou na grande comissão de Mateus 28, do 18 ao 20? Deus me aproximou de uma pessoa que nutria um profundo amor pelo anarquismo, pelos anarquistas. Os anarquistas eram adultos, porém jovens ainda, que tinham raiva de todo mundo e queriam acabar com a ordem e a autoridade estabelecida. Esses homens me disseram: Harry, vem comigo ao restaurante dos anarquistas. Quero que você ouça essa gente com toda a sua ira e amargura. Quero que você veja como Deus pode levar o evangelho a eles. Essa foi uma experiência poderosa para mim. Fiquei sentado no restaurante por 3 horas, ouvindo uma erupção de ódio e amargura. Com a ajuda do Espírito Santo, vim a amar essa gente com meu coração, minha mente e minha vida. Pois vou lhe dizer uma coisa: o próximo crente que eu encontrei recebeu uma enxurrada de amor. Ele não sabia o que havia acontecido comigo. Quando Deus me ensinou a amar os anarquistas, Ele me deu uma capacidade de amar mais profundamente as outras pessoas. Agora sim. Que isso? Não marquei isso aqui? Não, peraí, então não é essa ainda. Diz assim, ó: Deus está movendo você no sentido de demonstrar seu amor a um indivíduo em particular, a um grupo específico de pessoas, ou talvez pessoas que são diferentes de você? Pergunte a Ele. Se Deus está movendo você a demonstrar seu amor em um nível mais profundo, escreva o nome de pessoas que Ele quer que você ame. Então vai escrever aí o nome de pessoas que Deus está se movendo para te usar, tá bom? Relações cooperativas entre igrejas. As igrejas do Novo Testamento eram interdependentes. Cada uma delas era independente diante do Senhor, mas elas precisavam umas das outras. Elas se ajudavam e se encorajavam mutuamente. Elas tinham relações cooperativas que intensificavam sua experiência com o Senhor. Ao ler a respeito de cada um dos relacionamentos seguintes, sublinhe ou escreva à margem algum exemplo que indique claramente que as igrejas do Novo Testamento tinham coinonia umas com as outras. Eu sublinhei uma frase como exemplo. Eu vou ler e você já vai marcar, escrever aí o que você acha que é coinonia. A igreja jovem em Jerusalém. No dia de Pentecostes, 3.000 pessoas creram em Cristo como Salvador pessoal. Não sabemos quantos deles moravam ou permaneceram em Jerusalém depois que a festa dos judeus acabou, mas sabemos que a igreja em Jerusalém tinha muitos membros. No princípio, eles se reuniam no templo e também em grupos pequenos nos lares. Eles se reuniam diariamente para o estudo, comunhão, oração e para fazerem refeições juntos. Compartilhavam seus recursos materiais com qualquer irmão que estivesse em necessidade. Isso aqui já está grifado. Compartilhavam seus recursos materiais com qualquer irmão que estivesse em necessidade. Está em Atos 2, 42 ao 47. As muitas congregações pequenas eram independentes, devido à coinonia, era um só coração e uma só alma. Vamos lá. Jerusalém coopera com Antioquia. Quando o evangelho começou a dar fruto entre os gregos em Antioquia, a igreja em Jerusalém enviou Barnabé para investigar e ajudar a jovem igreja. Quando Barnabé viu a atuação de Deus ali, foi buscar Saulo para ajudar. Juntos eles permaneceram em Antioquia ensinando os novos crentes. Olha aí, Antioquia coopera com as necessidades de Jerusalém. Chegou a Antioquia a notícia de que seus irmãos da Judéia estavam passando fome. Devido à coinonia, os discípulos resolveram mandar cada um conforme suas posses socorro aos irmãos que habitavam na Judéia.
o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Essas igrejas não eram totalmente independentes, elas estavam intimamente ligadas pela coinonia que mantinham com Cristo. Eles tinham que cuidar das necessidades uma das outras, devido ao amor com que se amavam. Uau, o que você destacou aí? Próxima igreja. A igreja em Antioquia envia Saulo e Barnabé. A igreja em Antioquia era voltada para missões. Seus membros compartilharam o coração de Cristo com o mundo. Um dia, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, depois que jejuaram oraram, e lhes impuseram as mãos, os despediram. A igreja em Antioquia havia de graça recebido líderes e agora de graça os davam para a obra de expandir o reino. Observe que Barnabé e Saulo já tinham sido chamados para levar o evangelho aos gentios. A convenção e o chamamento de Saulo havia acontecido vários anos antes, em Atos 9, verso 1 ao 19, Gálatas 1, do 16 ao 24. Só no meio do corpo de Cristo é que eles conheceram o tempo próprio para seu trabalho missionário. Deus falou a eles por meio do Espírito Santo e da igreja. Não tenha medo de confiar em que Deus e a sua igreja vão ajudá-lo a conhecer a vontade de Deus e o cronograma das suas tarefas no reino. Amém? Se destacou aqui de coinonia. Mais uma. Jerusalém ajuda a manter a sã doutrina. Quando surgiu uma disputa a respeito da natureza da salvação, Paulo e Barnabé foram a Jerusalém fazer uma consulta. Os apóstolos, os presbíteros e a igreja em Jerusalém ajudaram a resolver a disputa e enviaram 2 dos seus próprios membros à igreja em Antioquia para instruir, encorajar e fortalecer os crentes gentios. Aonde está aqui mais uma coinonia que você pode falar. Outras igrejas colaboram com os propósitos do reino. Em todas as cartas de Paulo, lemos a respeito de maneiras diferentes pelas quais diversas igrejas cooperaram com outros crentes por amor do reino. Primeiro, a fé dos crentes romanos encorajou outros crentes espalhados por todo o mundo cristão. Paulo intentou receber assistência dessa igreja para uma viagem que estava planejando fazer à Espanha. Segundo, as igrejas da Macedônia e Acaia enviaram contribuição para os crentes pobres em Jerusalém. Terceiro, a igreja em Filipos frequentemente oferecia apoio financeiro a Paulo, de forma que ele pudesse pregar o evangelho e plantar igrejas em outras cidades. Filipenses 4, 14 ao 16. As igrejas em Colosse e Laodiceia compartilhavam seus obreiros, Epáfras e cartas de Paulo. Colossenses 4, 12 ao 16. Os crentes da igreja em Tessalônia eram inspiração e se tornaram modelo para todos os outros crentes da Macedônia e na Acaia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao 10. E aqui uma tarefa, pronto, agora sim. Das 2 declarações a seguir, qual descreve melhor o relacionamento que havia entre as igrejas do Novo Testamento? Assinale sua resposta. Primeiro, as igrejas eram isoladas e independentes, não se preocupavam com as necessidades uma das outras, nem precisavam manter qualquer tipo de relacionamento entre elas. Segundo, as igrejas eram interdependentes, elas cuidavam umas das outras e encorajavam-se e se ajudavam mutuamente. Que exemplo você pode dar de como sua igreja experimentou a coinonia em virtude de um relacionamento cooperativo com outra igreja ou outro grupo cristão? Escreve aí e vamos para frente. Experimentando mais de Deus. O crente não pode experimentar Deus em todas as dimensões que este tem a oferecer-lhe, estando fora do corpo de Cristo, isto é, fora de uma igreja local. No corpo e junto numa missão que se estende até os confins da terra, os crentes começam a experimentar uma dimensão mais completa da vida no reino de Deus. Ao experimentarmos a coinonia com outros grupos, experimentamos
dimensões maiores da presença de Deus atuando em nosso mundo. Deus já estabeleceu canais pelos quais você e sua igreja podem alcançar o mundo em nome dele. Você precisa permitir que ele derrube qualquer barreira que esteja impedindo que você experimente tudo o que tem para lhe dar pela coinonia com outros irmãos. Busque a Deus, observe sua iniciativa, ele pode lhe mostrar como, com quem e quando. E aqui para finalizar, complete os espaços em brancos nas declarações abaixo. As igrejas do Novo Testamento não eram independentes. Elas precisavam ter comunhão umas com as outras a fim de experimentar as dimensões maiores de Deus e da coinonia que ele oferece. Faça uma revisão do estudo de hoje, oro pedindo a Deus, e aqui é a parte final, né? Já está aí as perguntas para você ler. Faça uma revisão dos versículos para decorar, esteja preparado para recitá-los para um companheiro na reunião do grupo desta semana. E também aqui para finalizar o resumo, tudo que cada igreja possuía pertencia por amor às outras igrejas também. Tudo que determinada igreja possui pertence ao reino. A coinonia existe entre as igrejas, se manifesta pelo relacionamento entre elas. Quando permitimos que Cristo domine, as barreiras construídas por mãos humanas certamente caem. As igrejas do Novo Testamento eram interdependentes. Quando minha igreja experimenta a coinonia com outros grupos do povo de Deus, experimentamos maiores dimensões da presença de Deus atuando em nosso mundo. Glória a Deus. Pai, graças te dou pela vida dos teus filhos, seja o Senhor a capacitá-los para a tua obra, mais e mais, que eles tenham essa coinonia do reino em suas vidas e façam a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana.